A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus irmãos e irmãs, que esta paz venha reinar sobre a tua vida e sobre a tua casa, hoje e sempre. Aqui é a irmã Érica. Antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber o aviso aqui do YouTube quando eu postar um novo vídeo e compartilhe em suas redes sociais. O homem de Deus e o profeta velho. A Bíblia é realmente extraordinária, um livro sem igual, onde cada verso, cada capítulo traz algo que o Senhor Deus quer falar com cada um de nós, e que esta palavra venha renovar a tua fé, tua esperança, e que você seja grandemente edificado. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 17, nos diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. O reino enfraqueceu. Com o enfraquecimento econômico do reino de Israel, Roboão resolveu aumentar a carga tributária, que já era pesada desde o tempo de Salomão. Por causa desse encargo que Roboão não quis aliviar, com um povo descontente, assim houve a divisão do reino. As tribos do norte de Israel separaram-se das tribos do sul. O reino do sul era formado por duas tribos, Judá e Benjamim. Apesar de ser apenas duas tribos, eram as mais ricas e as principais, com Jerusalém como sede. Este reino passou a chamar o Reino de Judá. O reino do norte era formado por 10 tribos, que eram mais pobres, e sua capital era Samaria. O seu reino ficou conhecido como o Reino do Norte, e proclamaram Jeroboão como seu rei. Jeroboão. O significado do nome Jeroboão é incerto, mas muitos intérpretes sugerem que provavelmente esse nome significa o povo aumenta. Também é importante entender que, como Jeroboão I e Jeroboão II reinaram no Reino do Norte, eles não eram descendentes da dinastia de Davi. Jeroboão I foi fundador do Reino Dividido do Norte. Ele era um eframita, de origem humilde, filho de Nebate e Zerua. Sua mãe era viúva. Durante o reinado do rei Salomão, Jeroboão foi encarregado de comandar os trabalhos dos efraimitas enquanto ocorria a edificação da Torre de Milo. Mas já no período do governo de Salomão, Jeroboão mostrou-se insatisfeito com a política opressiva praticada em Israel. Então, após cogitar uma revolta, Jeroboão acabou sendo exilado no Egito até a morte de Salomão. Inclusive, já nesse tempo, a profecia de Aías dizia que Jeroboão se tornaria rei das tribos do norte, ao invés de Roboão, filho de Salomão. Jeroboão, vendo que os israelitas do reino do norte continuavam peregrinando ao templo de Jerusalém, que estava no reino do sul, que era uma viagem mais ou menos de 100 quilômetros, temeu perder o seu trono e decidiu levantar seus próprios altares de adoração, suas próprias festas religiosas, no mesmo dia das festas de Jerusalém. Temeu que o povo, fazendo essas viagens, quisesse a unificação das tribos e fez 2 altares de adoração, 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel e outro em Dan, declarando o bezerro como o Deus que tirou os israelitas do Egito. Nomeou sacerdotes que não eram levitas e construiu templos.
Essas atitudes de Jeroboão causaram indignação ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso fez com que o povo deixasse de adorar a Deus acima de todas as coisas e passasse a adorar os bezerros de ouro de Jeroboão. Vendo essas aberrações provocadas por Jeroboão, Deus enviou um servo seu, cheio de unção e autoridade, para profetizar e acabar com aquelas práticas malignas do povo, ocasionadas por Jeroboão. No capítulo 13 de 1 Reis, nos fala de 2 profetas, o profeta de Judá, do reino sul, e o profeta de Betel, do reino do norte. Não se tem o nome deles. O primeiro é chamado o homem de Deus e o segundo é chamado o profeta velho. Eles não se conheciam. O homem de Deus, o seu nome não foi revelado, o que nos mostra que ao fazermos algo que o Senhor nos orienta, não é necessário esperarmos reconhecimento humanos, como aplausos, elogios. O importante é que o Senhor cresça e nós diminua. Profeta velho. A palavra velho, nesta referência, pela palavra de Deus, não é aquele avançado em idade, mas o que caiu em desuso de Deus. Não tem mais intimidade com a fonte da palavra. É aquele em que a palavra de Deus não é mais o essencial, que parou no tempo e no espaço. E as coisas do Senhor não lhe causam mais admiração. Já sabe de tudo, não precisa mais estudar as Santas Escrituras, arde em inveja daqueles mais novos que fazem o que ele não quer mais fazer. É um crente que não busca um renovo de Deus e não anda em novidade de vida. Gosta de bajulação, pois é a única maneira de se sentir vivo. O profeta velho nunca tem um testemunho novo, pois, como ele e seu ministério, tudo ficou no passado. Quando uma pessoa, mesmo que esteja andando com Jesus, esfria, passa a ter outros interesses e retrocede. Ela se torna vulnerável às influências de Satanás e assim pode ser usada por ele. O homem de Deus veio a Betel para repreender a idolatria e profetizar contra o altar do rei Jeroboão. Altar, altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens que queimarão sobre ti. E deu, naquele mesmo dia, um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Note que suas palavras foram proferidas diretamente para o altar. Ele prediz que um rei chamado Josias iria acabar com toda essa idolatria e com todos os falsos sacerdotes. Profecia essa que se cumpriu aproximadamente 300 anos mais tarde. Josias ficou conhecido como o reformador do templo do Senhor. Este profeta anônimo realmente era um homem de Deus, pois ele citou precisamente o nome do rei Josias. Porém, o rei Jeroboão não deu atenção nenhuma à mensagem deste profeta. Então mandou prendê-lo. Nesse mesmo instante, sua mão secou, seu altar caiu em pedaços ao chão e as cinzas começaram a cair sobre ele. Foi uma experiência humilhante para aquele rei ver tudo isso acontecer. Ele agora pede para o profeta orar para que Deus volte sua mão como era antes. Então, o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Vemos aqui o rei testemunhando alguns sinais de maravilhas por intermédio deste homem de Deus. Naquela época, no Oriente Médio, havia uma tradição que dividir uma refeição era sinal de amizade e aliança. Neste momento, o rei oferece hospedagem e comida, mas o homem de Deus nega
todo tipo de recompensa vindo de Jeroboão e o seu reino, pois Deus havia lhe dado uma ordenança: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. O homem de Deus sabia que se participasse da refeição com o rei, estaria estabelecendo uma aliança. E é claro que ele não queria dar a impressão de que apoiava as obras pecaminosas do rei e estaria também desobedecendo a Deus. Com uma expressão clara da sua obediência a Deus, ele disse: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão e nem beberia água neste lugar. Deus havia ordenado ao profeta que não voltasse pelo mesmo caminho por onde viera Betel, e o homem de Deus obedeceu. A obediência é a chave para uma vida de sucesso. Obedecer a Deus significa não agir por interesse, não fazer barganha por bênçãos, mas agir por amor. Barganha: tentar negociar ou trocar algo com Deus a fim de obter algum benefício. É um meio de tentar obter vantagens duvidosas. É uma tentativa de chantagear Deus. Quem assim age não busca Deus com o coração de um verdadeiro adorador, mas como um mercador espertalhão que procura levar vantagem em tudo, fazer sem esperar nada em troca, realizar sem esperar reconhecimento, simplesmente ouvir, praticar a vontade de Deus. Vimos que o rei não foi capaz de enganar e persuadir o homem de Deus, ir com ele até seu palácio para comerem junto. Meus irmãos, vivemos em tempos de grandes combates espirituais. É verdade que o cristão precisa mais do que nunca vigiar e orar, e não cair nas tentações que cercam o dia e a noite. O diabo preparou uma armadilha para o homem de Deus cair. Não alcançou seu objetivo, mas também não se deu por vencido, preparando outra armadilha para destruir o homem de Deus. A Bíblia diz que estejamos alertas e vigilantes. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Não pense que ele vai desistir de querer nos destruir. Por isso, meus irmãos, vigiemos. A partir desse momento, vamos narrar acontecimentos totalmente trágicos. Na primeira parte, observamos a prática da obediência e da fé, manifestada com a resposta dos céus. Mas a continuação dessa história tem um final trágico, em consequência da inveja e da desobediência. Um profeta velho morava em Betel. Ouviu de seus próprios filhos que o homem de Deus havia feito e falado contra o rei e seu altar. Este profeta saiu ao encontro do homem de Deus. Note que este profeta velho morava em Betel, onde um bezerro de ouro foi colocado pelo rei Jeroboão. Por que Deus chamaria um profeta de Judá e não um profeta mais perto do rei para repreendê-lo? Aí está a questão do problema. Este profeta velho era um mentiroso, acomodado com a situação da idolatria de sua cidade e não tinha caráter. Por isso Deus enviou o profeta de Judá para repreender o rei. Quando o homem de Deus ia retornando para sua casa, depois de ter sido muito usado por Deus, fazendo tais coisas com Jeroboão, com o altar e com o povo, no meio do caminho, ele resolveu parar para descansar um pouco. Então, o profeta velho montou em sua jumenta e foi ao encontro do homem de Deus e achou assentado debaixo de um carvalho. Vimos aqui que o homem de Deus estava sentado debaixo de um carvalho. Muitas vezes em nossas vidas recebemos uma grande bênção do Senhor e ficamos acomodados. E sempre que há comodismo, vem atrás as fraquezas da carne, que é o momento oportuno que o adversário encontra para nos destruir,
Quando estamos em vigilância, orando, jejuando, meditando na palavra de Deus, não somos pegos de surpresa, pois o Senhor nos dá o livramento. Não fiquemos acomodados, sem ocupação. Precisamos manter nossas vidas em constante vigilância e oração. E o profeta velho lhe perguntou: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Sou. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Vemos aqui que o profeta velho fez exatamente o mesmo convite que o rei Jeroboão para o homem de Deus vindo de Judá. Porém, o homem de Deus lhe disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. O homem de Deus sabia muito bem da ordem mandada por Deus e se recusou a ir com ele. Mas o profeta velho, como era mentiroso, tentou novamente, mas agora mentindo para o homem de Deus, e lhe disse: Também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. A verdade é que, movido pela inveja, porque Deus não mais o usava, o profeta velho queria arrumar um jeito para derrubar o homem de Deus, pois ele sabia que somente através da desobediência, que por sua vez leva o pecado, é que Deus se afasta da pessoa e não mais a usa. Tenha ela um tempo de igreja que tiver, tenha ela título que for, Deus não leva isso em conta. Meus irmãos, na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8, nos diz assim: Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Ele tinha uma ordem clara de Deus e se deixou levar por uma palavra absolutamente contrária. Desprezou a ordem de Deus, que é maior que os anjos, que é o Criador de todas as coisas, para dar valor a uma ordem que um anjo falou. O que é mais importante? Obedecer à ordem de Deus ou a do suposto anjo? Este erro trouxe para si sentença de morte. Vamos ter cuidado com certas pessoas que paramos para ouvir. Pessoas que ficam o tempo todo criticando a nossa fé, jogando dúvida e palavras maliciosas que só servem para derrubar. Com certeza, cedo ou tarde, a queda é certa. Quando não ouvimos a Deus, perdemos a visão profética, perdemos a capacidade de viver a verdade, perdemos a capacidade de resistir à mentira. Aquele profeta velho se coloca no caminho do homem de Deus para trazer perdição, destruição, morte. O seu dom de profecia tornou-se em palavras de morte e engano. Ele estava morto espiritualmente. E quem está morto não pode gerar vida, mas apenas morte. O homem de Deus voltou e foi até a casa do profeta velho comer pão, beber água, fazendo tudo contrariamente ao que Deus lhe havia ordenado. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Quando então o profeta velho, após conseguir seu objetivo de levar o homem de Deus à desobediência, a qual ele voltou a Betel, indo à casa do profeta velho comer pão e beber água, eis que o próprio Senhor, desta feita, usa os lábios do profeta velho. Não há dificuldade alguma de compreender esse texto. Deus pode usar o meio que tiver ao seu dispor, de acordo com a necessidade, independentemente da condição em que este se encontra, tendo-se em vista que Deus usa quem Ele quiser para realizar o seu propósito. Exemplo disso, que Deus abriu a boca da jumenta
para que a jumenta falasse com Balaão no livro de Números, capítulo 22, versículo 28. Em 1 Reis, capítulo 13, do versículo 20 ao 22, nos diz assim: Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltasse e comeste pão e bebeste água no lugar que o Senhor te dissera: Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de conseguir o seu objetivo, que era destruir a vida espiritual e material do homem de Deus, o profeta velho logo se despediu dele e o fez montar em uma jumenta para seguir o seu destino. Mais adiante, o homem de Deus foi assassinado por um leão, fazendo cumprir a palavra de Deus que fora anunciada pelo profeta velho. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho. E o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Vemos aqui um fim trágico que este homem de Deus teve. Ele foi muito usado por Deus, fazendo acontecer todos aqueles milagres, e mesmo assim se deixou levar pela palavra do profeta velho, causando-lhe a morte, tanto espiritual como a física. Assim o homem de Deus foi assassinado pelo leão. Logo as pessoas foram ver o seu cadáver, ou seja, a sua destruição. É justamente assim que acontece na vida de uma pessoa. Quando ela vai bem, sempre aparecem pessoas para querer lhe derrubar. Quando a pessoa vai mal, logo aparece uma multidão para assistir de perto a sua ruína e seu fracasso. Foi justamente isso que aconteceu com o homem de Deus. Quando souberam que ele havia sido assassinado pelo leão, logo uma aglomeração foi ao local para conferir o seu fracasso. Eis que os homens passaram e viram um corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E viram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ao saber da notícia trágica que acabara de acontecer ao homem de Deus, o profeta velho foi conferir pessoalmente. Então foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo nem despedaçado o jumento. Veja que curiosidade importante. A Bíblia afirma que naquela ocasião estavam parados, um ao lado do outro, o leão, o corpo do homem de Deus e o jumento. E o que é incrível, o leão não despedaçou nem o corpo daquele homem, nem o jumento. Só pode ter sido obra de Deus mesmo. Um leão e um jumento lado a lado, sem acontecer nada. Somente o homem foi morto pelo leão, sem ser dilacerado. Lógico que o leão foi enviado para matar o homem de Deus. E ele ficou ali parado, sem fazer mais nada. Quando o povo passava e olhava de longe e via aquela cena inexplicável, logo ficava admirados. Depois de todo esse acontecimento, o profeta velho caiu em si e percebeu que estava totalmente longe do caminho e da presença de Deus. Logo em seguida, ele fez questão de carregar o corpo do homem de Deus e enterrá-lo em uma sepultura de sua propriedade, para que quando ele morresse também, o seu corpo fosse enterrado na mesma sepultura daquele homem de Deus. Nós podemos realizar trabalhos excelentes para o Senhor, e eles devem ser feitos dessa forma mesmo. Porém, de nada adianta realizar grandes projetos,
anunciar suas mensagens em conformidade com a palavra de Deus, repreender a idolatria de uma nação corrupta e logo em seguida cedermos às tentações. Deus está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto. Deus está mais interessado na sua santidade do que no seu sucesso. É melhor estar em comunhão com Cristo no meio do fogo do que ter uma vida de tranquilidade sem sua presença. Vivemos em tempos difíceis. Há algumas pessoas que estão ao nosso redor prontas para assistirem de perto o nosso fracasso e a nossa destruição. Pois foi justamente isso que aconteceu com o homem de Deus, quando ele caiu na fé e foi assassinado pelo leão. Logo a multidão veio assistir de perto a sua ruína. Por isso, meus irmãos, nunca permita que o tempo faça você se tornar um profeta velho, pois se isso vier a acontecer em sua vida, com certeza você será como uma árvore sem frutos, um corpo sem alma, uma lâmpada queimada que não serve para nada mais. Vá em frente, lute pelos seus objetivos e nunca desista de Deus. E nem olhe para trás, nem tampouco pare para ouvir os supostos conselhos de pessoas contrárias à fé que você professa, pois é dessa maneira que Deus opera na vida daquele que procura fazer sua vontade. Seja sempre um homem ou uma mulher de Deus e seja sempre pronto para ser usado por Deus e jamais deixe a malícia entrar no seu coração. Salmos 37, verso 3 ao 6 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada a ti do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Que Deus te abençoe. Eu sou a Irmã Érica. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e compartilhar nas redes sociais. Um grande abraço. A paz do Senhor. Tchau.